Bem-vindo, bem-vinda. Bora lá para mais um bate-papo aqui no podcast Frente com Moraes. Hoje vamos conversar e vamos fazer aí um podcast diferente. Até agora, sempre aqui com um convidado, conhecendo um pouquinho da biografia dele, conhecendo as áreas que ele atua. E hoje vamos conversar um pouquinho a respeito de mim, aqui, Moraes, mais conhecido aí pelos amigos por Moraes, né? Meu nome é Cleomar Moraes Correia. O nome da advocacia é Moraes Advocacia. Em decorrência disso, o pessoal começou a falar Moraes para cá, Moraes para lá, doutor Moraes para cá, e dizer para vocês que eu gostei. E em decorrência disso aí acabou que hoje as pessoas perguntam como é que é o teu nome. Eu já falo, meu nome é Moraes. E aí a gente se familiarizou com a situação do apelido, se dá para ser assim dizer, né? E nos apresentamos aqui para ti, primeira vez que está aqui nos vendo, Moraes aqui, né? Atuo já há mais de meia década com a situação do direito. Atualmente faço o trabalho de gestão aqui do escritório e aqui no podcast, né, eu sou o que eles chamam de âncora, né, o cara que entrevista a galera, né, e também com isso a gente aprende muito, né. E esse é o objetivo aqui principal do podcast de hoje, a gente aprender um pouco sobre o que a gente viu até agora e por que nasceu a ideia do podcast. E daí vem a seguinte indagação, né? Tá, Moraes, mas, cara, da onde surgiu essa parada? Por que um estúdio de gravação dentro do escritório para conhecer os outros advogados? Eu lembro que um conhecido bem próximo disse assim, cara, mas tu levando outros advogados para dentro do teu escritório, disponibilizando o teu espaço, não tá dando um tiro no pé? E eu faço a pergunta para ti. Se tu tivesse um negócio e uma pessoa que vende o mesmo produto que tu fosse lá dentro da tua empresa para bater um papo contigo, isso seria prejudicial a ti? Calma com a resposta que tu vai dar. Porque às vezes só o que falta é uma ideia. É uma ideia para te voar. Então eu digo de uma maneira muito tranquila e com uma certa alegria no meu coração que tu ter pessoas que fazem a mesma coisa que tu do teu lado, e eu vou além, ter pessoas que fazem melhor que tu o que tu faz, isso sim é o que te faz crescer. Então, respondendo lá a pessoa que me disse, eu digo que não vejo de nenhum modo como tendo uma pessoa que faz a mesma coisa que eu, trazer prejuízos, pelo contrário, trazer só benefício, que vai me permitir ver de uma maneira que daqui a pouco antes eu não via, com a opinião de um colega, né? Mas vamos lá. Por que surgiu, né? Da onde surgiu a ideia do podcast? Aqui quero deixar registrado o meu agradecimento, deixar registrado aqui o meu abraço forte para o Dr. Marcelo. Ele foi uma das pessoas que encabeçou a ideia do podcast lá atrás, quando ele trabalhava aqui no escritório, partindo do seguinte pressuposto. Na época, a gente tinha a necessidade de buscar mais clientes. A gente já estava umas 7, 8 pessoas trabalhando, né? E o escritório crescendo no orgânico, mas a gente queria mais. A gente queria mais. Não era tão forte ainda no tráfego pago o escritório como hoje o é. Hoje, penso, hoje com o conhecimento que tenho do tráfego pago, as pessoas que trabalham comigo com o tráfego pago, a gente, se não entrar nenhum cliente na porta do escritório, hoje não tem problema, porque para você ter uma ideia, até vou mostrar aqui, ó, na situação, e tudo cliente tipo cliente bom. Hoje, se dá para focar na câmera, o Eric. Aqui, ó. Olha só. Hoje, de clientes potenciais, tive no meu WhatsApp, de ontem para hoje, porque ontem eu saí do escritório e respondi todos os WhatsApps. Todos eles, todos saí daqui praticamente ali com o WhatsApp zerado. E hoje temos aqui o número de 92 mensagens, né, com DDD 21, 12, 69, 84, 44, 15 e aí vai, de clientes potenciais. Mas lá
isso em decorrência do tráfego pago, né? Mas lá, quando a gente veio com a ideia do podcast, a ideia do podcast no primeiro momento era, cara, a gente tem que mostrar a cara para conseguir mais clientes. Essa foi a ideia original, criar o podcast para a gente conseguir clientes de uma maneira lícita, porque até tinha uma certa, naquela época, um pouco leigo, não tinha conhecimento, né, ignorante com relação ao ponto, via o tráfego pago ainda não com bons olhos, como sendo ali uma captação indevida. E já tinha até regulamentação na época, e daí a gente foi estudando, né, e aí foi mudando a situação do nosso pensamento, da nossa ideia, né, quanto à questão ali do tráfego pago, descobrimos que era lícito e hoje estamos forte ali no tráfego pago. Mas a ideia inicial do podcast foi exatamente essa. A gente bater um papo a respeito do direito, fazer os cortes, aqueles cortes eles estarem passando no Facebook, no Instagram, TikTok, Kawaii, lá no YouTube, e o cliente, ele nos vê. E quando o cliente ele lá nos vê, acabar entrando em contato. Então, esse foi... por que nasceu o podcast? Cara, eu poderia inventar mil mentiras. O podcast surgiu para conseguir cliente e ponto. Essa é a verdade. Ficar enchendo de linguiça, né? A verdade é essa. O podcast lá no início surgiu com um único intuito, que é conseguir cliente. E claro, não dá para dizer que é o cliente nos chamar, né? Mas essa foi a ideia inicial e daí a gente percebeu que não tinha muito um resultado. E o início desse caminho, que era bater um papo para conseguir cliente e aparecer e etc., me permitiu reviver, trazer à tona de novo um sonho desde criança lá, que era a situação da possibilidade de ensinar, de dar aula, de algum modo o que eu sei pela telinha ensinar também para alguém. Muito falo a respeito de benefícios acidentários, acidente de trabalho, benefício decorrente de um acidente de trânsito, benefício decorrente de uma doença do trabalho, dentre outras coisas. E domino muito a situação desse tema, gosto muito de falar a respeito desse assunto e essa possibilidade acendeu os olhos aqui na situação do podcast. Ensinar e aprender com a situação de um convidado. O que percebi depois de um tempo, que a gente está aqui trocando ideia, e cito aqui o Dr. Célio, cito aqui o Dr. Neto Sonino, que tem escritório aqui próximo da onde estamos conversando, cito aqui o Dr. Marcelo, que foi o primeiro convidado, e diversos outros advogados que muitos nos ensinaram. Então, a ideia inicial, ela, vou lhes dizer que não foi alcançada, mas alcançou um horizonte maior ainda. Cliente, efetivamente, que vem pelo Instagram do podcast, eu não vejo. Mas eu vejo vindo dali um bate-papo com advogados, vejo vindo dali um bate-papo com pessoas que têm ideias de gestão, e esse bate-papo faz a gente crescer uma coisa que muito o advogado ele acaba pecando no início. Porque no início ele pensa só em advogar. E em verdade, o advogado, sim, é imprescindível saber advogar, entender de leis, etc. Mas muito mais importante do que isso é entender também de gestão. E hoje agradeço a Deus por essa fase que a gente passou ali no podcast, que foi no sentido de conhecer pessoas que me ensinaram e estão me ensinando muito a respeito de como tomar uma decisão, como desenvolver uma ideia, como fazer a gestão do escritório. Eu lembro que não conhecia tão próximo o Dr. Neto Zunino, e no dia da gravação aqui a gente conversou bastante, uma pessoa incrível enquanto pessoa mesmo,
E precisei de alguns conselhos há um tempo atrás e entrei em contato com ele, mas por quê? Pela proximidade que tive naquele bate-papo aqui no podcast Frente com Moraes. Isso aproxima a situação das pessoas, né? E isso tem me permitido crescer e crescer muito. Então, a coisa mais bacana desse bate-papo, galera, isso penso que é o mais legal. Quando você vir aqui e ver a situação numa gravação na íntegra, ir lá e ver uma gravação na íntegra do Joel J, ir lá ver uma gravação na íntegra do Eurocast, ver um bate-papo a respeito do mundo jurídico, onde dois advogados batem uma ideia ali e falam sobre o dia a dia, falam sobre gestão, faz a gente crescer e faz a gente crescer muito. E esse é o principal benefício aí que a gente está vendo desse bate-papo que a gente está tendo. Claro, não vou mentir, a gente tem a possibilidade de sim alcançar clientes também. Mas esse, eu penso, não é o principal ganho. O que eu tinha como principal objetivo lá não foi alcançado. Hoje até tem, mas hoje eu vejo como algo que a gente encontrou muito maior do que conseguir clientes, que é o seguinte, é a gente cuidar dos clientes que a gente tem. O que permite isso? Gestão. Conversar sobre como deve funcionar a advocacia com outros advogados. A boa gestão é que permite tu transformar, às vezes, um cliente em 10. A boa gestão é que te permite não esquecer do cliente. A boa gestão é que te permite consolidar a situação daquele cliente e ele fique para sempre no teu escritório e traga depois mais e mais indicações. Então, esse primeiro momento da história do podcast, penso algo muito legal, né? Porque quantas vezes a gente inicia um projeto com um objetivo específico e a gente não alcança alguma coisa e meio que desiste da ideia, mas poderia continuar, porque poderia alcançar algo bem maior. Eu lembro que eu fiquei um pouco frustrado até na terceira, quarta gravação, porque não teve nenhum reflexo positivo. E depois na quinta, sexta, sétima, hoje estamos aí, 38 gravação, eu vejo um ganho gigantesco no sentido de aprender a cuidar do cliente que está aqui com nós. Isso é um ganho gigante e cada vez mais nas gravações o objetivo vai ser mais e mais esse, né? A gente conversar com o advogado, entender o que ele faz, entender a biografia dele, entender como ele cuida do escritório, para que isso sirva de espelho para aqueles que estão começando, que sirva de espelho para aqueles que já estão há um bom tempo e querem crescer ainda mais, tendo ideias, né, de pessoas que estão aqui frente a frente, que, via de regra, são aí muito mais conhecedores de várias coisas que eu não domino, e daí isso vem somar para mim, vem somar para você, né, espectador. Então, beleza. Trocamos uma ideia aí a respeito do porquê nasceu, né, o podcast Frente com Moraes. Agora vamos para um segundo momento. Que esse segundo momento, vamos abordar um tema aqui. Galera, é tudo punk durante a vida da gente. E com o podcast não foi diferente. Para vocês terem uma ideia, galera, hoje, se pegar toda essa estrutura aqui, tranquilo, aí mais de 100 mil, se bobear aí já bateu aí os 150k, 150 mil tranquilo. Então é uma brincadeira cara, né? Não é brincadeira não, essa situação aqui tem um investimento um tanto quanto alto, tá? E eu lembro que há um tempo atrás, né, surgiu ali a ideia, beleza, a ideia até é bom, vamos captar cliente então com gravação de podcast, fazendo corte, depois botando na internet, vamos dar. Mas beleza, mas quanto que é essa brincadeira? Galera, vocês vão se espantar, tá? As câmeras, mesa de som e esses microfones que tô falando aqui, 25, 35 mil.
e assim, 25, 30, beleza, pode até ir lá e financiar no cartão, comprar, mas daí sempre usei algo no meu coração de que, na medida do possível, se tiver grana, melhor comprar à vista do que fazer a prazo. E lembro que, cara, não sobrava 30 mil ali para comprar as coisas. E eu tava pensando, cara, será que eu vou ter que financiar esse trem? E daí, olha só, às vezes tem coisas que acontecem na vida da gente e a gente fica pensando, cara, por que esse trem aconteceu? Eu lembro que eu tava voltando numa festa, na época eu tinha um Fusca branco, um cavalo num carro, hein? Meu Deus do céu. Era chipado, era um baita. Bah. E eu lembro que eu comprei ele por uns 65 mil. E veio a pandemia, e numa festa que estava voltando no final de semana de Balneário Camboriú, acabei, por uma ironia do destino, dormindo no volante e bati atrás de um caminhão andando na faixa. Aquilo lá acabou me deixando traumatizado por um bom tempo, né? Ficava pensando, nossa, podia ter pego um motoqueiro, poderia ter batido num outro carro com a família, e fiquei imaginando mil coisas, né? E deu PT, graças a Deus não me machuquei. No mesmo dia chamei a seguradora levou o carro e vim para casa. Estava até trabalhando no outro dia às 8 horas, bem louco. Batia 1 da manhã, estava às 8 horas da manhã trabalhando no escritório. E olha só a doideira. Quando eu comprei o Fusca, ele era 65. E daí estava ali perto do contexto ali da pandemia, tinha tido uma valorização dos carros. E quando a seguradora veio pagar o trem do Fusca, pagou 105. 1.105 mil reais, tá? O carro que eu comprei por 65. E daí ali eu pensei, cara, vou comprar um outro Fusca. Não, vou comprar um carro mais barato e tá aí o 30 mil de todos os equipamentos. Deu o que fiz, fui lá e comprei o carro que eu tenho hoje. Hoje eu tenho uma BMW X1 branca. Comprei a X1 por 70 mil, se eu não me engano, 70 mil. E daí os outros 35 eu tirei para comprar, né? Todos os equipamentos eu paguei 20 mil. Fui comprar lá no Rio Grande do Sul, lá os equipamentos. Gastei 20 e poucos mil nos equipamentos. E o restante daí foi para montar ali a estrutura do podcast. E esse foi o pontapé inicial, né, do investimento aqui no contexto do podcast, 35. E daí, claro, depois a reforma, móveis, etc. Foi ali de arrancado, acho que para deixar pronto, a gente fazer a primeira gravação, uns 50k, assim, falando de uma maneira muito, muito tranquila. Só que o que ocorre, né? A gente não tem só o gasto ali de bens materiais, não é só a câmera, né? Não é só a situação ali do computador, etc. É mais coisas. Por exemplo, o Leonardo, que pagava aqui, quero deixar aqui o meu abraço forte pro Leonardo, pro Natan também, o Leonardo, o Marcelo, da Wendler Hamburgaria, foram 3 pessoas que muito me auxiliaram, porque eu não entendia nada dessa parada. O Leonardo ficou vindo fazendo as gravações, depois o Leonardo veio, se disponibilizou a ensinar a Thay, que hoje está aqui conjuntamente com nós aqui, enquanto diretora aqui no podcast. E olha só que legal. Quando a gente passa por uns percalços de ter que gastar, passa por uns percalços de ter que investir, e daí tu tem que contratar um profissional para ajudar a gente, e vai gastando, e vai surgindo aí o aumento dos gastos, mas a gente tem que persistir, acreditar na ideia. E alguns dias atrás aconteceu algo muito legal. A Thay, que estava aqui com nós, ela aí com o desejo aí de trabalhar com direito, né, Thay? Hoje ela está passando tudo, olha só que legal, o Leonardo passou o conhecimento para a Thay aprendeu, ficou uma monstra, agora ela está ajudando a situação do Eric, e o Eric, ele vem para a situação do escritório hoje, ser diretor aqui de marketing do escritório, e a Thay, ela vai para o direito. E o Eric hoje vai ser, a gente pega aí quase 10 anos de história do escritório, agora para
7 aproximadamente. E o Eric dá um oi, Eric. Levantou a mão lá, esse é o cara. O Eric hoje é o primeiro seletista do escritório que não é contratado aí como assessor, não é contratado como advogado. É realmente aí um CLT. E por que eu digo isso? Porque, galera, gasta. E cada vez vai gastar mais. Mas só que tem retorno. Dizia pro Eric na entrevista quando fazia com ele o seguinte. E daí, claro, hoje temos ano passado a ideia era só o podcast, mais nada. Só que depois eu vi que o podcast ele não traz cliente. O podcast pode trazer conhecimento, pode ajudar a sociedade enquanto informação que a gente está levando para um público bem nichado, etc. Mas cliente, efetivamente, o podcast não é um mito pensar nisso, tá? Perfeito. O que traz cliente? Tráfego pago. O tráfego pago é que traz cliente para o celular. Tráfego pago, gasta dinheiro no Google, gasta dinheiro no Facebook, tu vai ser contratado e ponto. É assim que funciona. Beleza. Então, o que ocorre? Percebendo isso, o que a gente fez? Criou um setor de marketing no escritório que cuida também da situação do podcast, que daí se desvincula da área do direito e é só uma área específica. E dizia ali pro Eric o seguinte ponto, veja bem, hoje me convenci, e você é advogado que está me olhando, se tu não se convenceu disso, ei, dá uma refletida, porque isso, cara, não tem outro caminho. Só tem um setor no escritório que nunca vai poder fechar. Nunca. Fecha, fica tu sozinho no escritório e mais o setor de marketing. Ponto. É o único setor de um escritório ou qualquer instituição que ele nunca vai deixar de existir. Uma pessoa sozinha pode trabalhar, desde que tenha cliente para ela. E quem vai conseguir o cliente para ela? É ela através do marketing, uma pessoa ajudando ela no marketing. Não tem como ser diferente, tá? É o coração pulsante hoje de qualquer instituição e aqui no escritório, aí no seu escritório, se tu é um advogado que está me vendo aqui falar, não é diferente, tá? É necessário a situação desse ponto, né? Ele ser olhado com um olhar clínico. Deixar aqui o meu agradecimento de coração e de uma maneira pública a Thay, que está aqui na nossa frente e não está medindo esforços para ensinar tudo o que ela sabe com muita maestria, com muito carinho, com muita atenção à situação do Eric, né? Infelizmente, né? E dizia até esses dias para a Thay, né? Ao longo da nossa vida trabalhando na indústria, trabalhando em algumas outras instituições, a gente percebe o quanto às vezes as pessoas elas têm medo de ensinar alguma coisa com, sei lá, às vezes medo de perder o lugar, com ciúmes, com tanta coisa que passa pela cabeça e que enquanto não mudar esse pensamento a galera de que quando tu divide, quando tu entrega, o mundo devolve. Eu aprendi uma coisa nesse ano de 2024, final do ano de 2023. Quer ganhar dinheiro, mano? Doa dinheiro. Quer ganhar dinheiro? Doa. Não precisa doar para todo mundo saber. Vai lá tu numa instituição e leva uma cesta básica. Vai, tu tem uma pessoa que tu conhece que precisa. Vai lá e entrega. Não fala pra ninguém, meu. Só tu e a pessoa. Até é feio, cara. Às vezes fazer uma doação, ficar publicando. Porra. Então nem doa, caralho. Não, ou melhor, faz doação, mas assim, o universo devolve quando tu ajuda. E eu comecei a fazer isso ano passado, e esse ano eu tô fazendo também. Não que eu esteja dizendo aqui que eu tô doando, não, mas assim, cara, entrega, doa, ajuda, e o mundo ele vai te devolver dobro, 10 vezes mais, meu. 10 vezes mais ou mais ainda. Devolve, é incrível, tá? É incrível. Me alegra muito
coração dizer isso. Lembro até de uma situação um tempo atrás que aconteceu, que acabei fazendo uma doação para a pessoa, e daí ela trouxe um cliente, e um cliente 100 mil de honorário. Então assim, cara, para ganhar grana tem que ajudar, e o universo devolve. E aí funciona, cara. Mas aí a galera fica quando sobrar eu vou doar. Nunca vai sobrar. Nunca sobra. Sempre tem alguma coisa para fazer. Beleza, então vamos lá. Diria dois grandes blocos aí, né? A gente teve aí nesse nosso bate-papo aqui. Conversamos então sobre o porquê nasceu o podcast Frente com Moraes. Trocamos aqui uma ideia, num segundo momento, a respeito de quais foram as dificuldades, né, para a gente realmente efetivar isso na vida real. E não foi fácil, tá? Teve que deixar... Porque assim, tu imagina o seguinte, a pessoa tem lá seus... Porque é difícil, cara. Eu faço aqui uma retrospectiva. Eu lembro que quando eu peguei esses 105 mil na mão, que deu PT lá no carro na época, eu tinha mais uns trocados lá na situação do banco, e meu sonho sempre foi comprar uma Z4. E daí eu tinha grana para comprar à vista. E daí eu pensei, caralho, e agora, mano? Compra essa porra na Z4, eu faço o podcast e fico com um carro de uns 70, 80 mil. Então assim, é uma escolha que às vezes machuca. Mas é assim, como todo mundo faz. Como tu tá fazendo. Aí a gente vai ver a diferença, né, entre a situação dos meninos, das crianças e dos adultos, dos homens, das grandes mulheres. Tá um arrepio. Vamos lá, olha só, galera. E agora vem o seguinte, tá? Terceiro bloco aí. O que a gente quer pro futuro, então? O que aqui o podcast Frente com Moraes quer pro futuro? Cara, assim, uma coisa que... Conversava hoje de manhã com a situação da TAI, né, a respeito disso. Nós tínhamos uma dificuldade bem grande, tá? Para conseguir convidados. Olha só, uma estrutura de 150 mil, uma dificuldade para conseguir convidados. Porque é um pouco... E até entendo, compreendo. Porque... E voltando até lá no início ali... No início não, voltando ali no segundo ponto. Porque essa situação... Até esqueci ele, vou voltar ali para... Porque esse ponto é muito, muito importante. Até comentei numa das gravações do podcast, não me recordo qual, mas eu falava da minha dificuldade tremenda de falar em público, tá? Na faculdade e na vida e até hoje. Até hoje. Mas só que isso é normal. Se diz, e isso é verdade, está devidamente provado, né, que as pessoas elas têm mais medo de falar em público do que da própria morte. Porra, olha só que loucura, cara. Tu tem mais medo de falar em público do que medo da... Eu prefiro morrer, mas eu não vou falar para uma plateia. Estou morto, mas não vou para cima de um púlpito, não vou para frente das câmeras, etc. Então assim, é um negócio tenso. Eu lembro que na faculdade, isso, nossa senhora, eu cheguei a chorar dentro de banheiro e pensar em desistir da faculdade, e por uma ironia do destino até alguns professores me sugeriram desistir mesmo, e eu vou desistir. Caralho, eu vou tacar o pau, quebrar tudo e vai dar tudo certo, não quero nem saber. E sempre enfrentando a situação dos medos. Então assim, é natural a galera ficar um pouco receosa de vir aqui pra frente das câmeras e gravar um podcast. É natural, as pessoas são assim, não há nada de errado em ter um índice muito grande de pessoas que não querem participar, e a gente respeita ali a situação do ponto, né?
Mas para concluir essa linha de raciocínio, né? Daí comecei a gravar o podcast, com medo de falar em público, que só Deus sabe, né? E, cara, tem coisas que a gente consegue com a coragem. Eu vou fazer e me deu. Tem ninguém que vai ficar. Eu vou fazer e pronto. Tem eu e Deus e vai dar certo e já era. E em regra, isso diria que é o bastante. A tua força de vontade, teu querer voraz. E vai pra cima. Só que às vezes, meu amigo, não basta isso, tá? Vai ter alguns momentos na tua vida que não vai bastar tu querer. Tu vai ter que ter a humildade, tu vai ter que ter o cuidado de fechar os olhos, fazer uma reflexão e entender. Cara, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. E daí eu faço um desafio para vocês. Olha só. Aqui está no programa número 38. 38 aí, gravações de 1 hora e pouca aqui no programa. Eu te desafio a ir lá no primeiro que eu gravei com o Dr. Marcelo e ver como que eu tava. E depois voltar aqui e ver como eu estou gravando do início até agora. Dá uma espiada lá. Eu tenho certeza absoluta de que eu tenho muito ainda para melhorar. Eu acho que eu não dei nem 60% do que eu sou capaz. E eu já tô massa. Imagina, dá pra melhorar 40% mais ainda. Meu Deus do céu, chega a me arrepiar. Delícia. Então assim, cara, eu melhorei muito, tenho certeza absoluta. Mas eu tenho que melhorar ainda muito mais, muito mais. Mas lá nessa primeira gravação, que lembro que fiz com o Marcelo, galera, punk, tá? Eu lembro que teve umas horas que eu achei que não ia conseguir falar, pô. Não ia conseguir. O Marcelo ali muito, com toda a maestria, jogo de cintura, foi me deixando à vontade. Ele quase foi o apresentador e eu convidado. Primeiro podcast. Mas não desisti. Mas para não desistir eu pedi ajuda. Contratei a psicoterapeuta aqui de Brusque, fiz lá algumas sessões, acho que foram 7 ou 8 sessões, ela passou uma receita e vou até aqui compartilhar com vocês. Olha só o que ela disse. De uma maneira resumida, ela disse que tudo que a gente passa na nossa vida é em decorrência de uma coisa que aconteceu. E daí eu não vou deixar aqui, sou advogado, né, galera? Sou advogado, bato um papo aqui com outros advogados, não entendo da parada. Então, tô só trocando figurinha aqui, né? Não tenho capacidade técnica, mas foi a receita que ela me deu, ela colocou porque eu acreditei, fiz e tá dando certo. Tô ainda melhorando alguns pontos, né? Tô fazendo alguns cursos, tenho muito ainda para melhorar, digo isso de uma maneira muito tranquila. Mas qual foi a ideia dela? Discurso. Tudo o que acontece com a gente, todos os nossos medos, João, Maria, Pedro, Marcos, você que está me olhando aí, doutor, doutora, cara, tudo o que te dá medo, inclusive o de falar em público, tem a ver com a tua pessoa, tem a ver contigo e que as pessoas que rodeavam a ti quando criança. Então tem que achar o que lá atrás fez com que nascesse, fez com que se enraigasse esse medo no teu coração. Às vezes, um pai ou uma mãe que dizia, não fala com estranho, esse estranho pode te sequestrar, não fala com quem tu não conhece, não pega a bala de estranho, não faz isso, não faz aquilo, fica quieto, pega o teu prato e vai comer lá no cantinho. Então esse tipo de ação reprime, segundo a doutora, reprime, e isso a gente traz para agora. E daí tem um fato ali que acabei sendo criado pela minha avó desde os 3 meses de idade. Segundo ela, esse foi um fato que acabou sendo muito impactante para mim, porque eu tinha que ter a aprovação da minha mãe, etc, etc. E dela sugeriu
a seguinte estratégia, olha só. Então hoje eu não fiz, me esqueci, mas sempre faço. Qual a ideia da doutora, né? Ela disse o seguinte, pô, e se tu olhar os podcasts anteriores, tu vai ver eu durante a gravação pegando e fazendo a parada, tá? Que é a estratégia da doutora, tá? Tá aí. Que é a seguinte, faz um bonequinho, que é o pai, faz um bonequinho, que é a mãe, faz lá o esqueletinho, né? Lá que nem a gente faz na escola, né? O pai e a mãe, o cabelinho ali, o cabelinho da mãe, pá, 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 pá. E daí faz, no meu caso, né? Aqui o meu pai, aqui minha mãe, e eu aqui na frente. Pá! O que eu tenho que fazer, segundo lá a doutora? Eu tenho que perdoar. Tem que perdoar, galera. É difícil. Puxar a respiração. E perdoar. Tem que perdoar quem lá no passado te magoou. Tem que perdoar quem lá no passado às vezes te fez mal. De verdade. Então qual que é o exercício, né? Eu, Moraes, puxo a respiração. De uma maneira sutil. E perdoo a minha mãe. Perdoo meu pai. Digo que não tenho nada eu para provar para eles. Fiz tudo que estava a situação no meu alcance. E eu não precisando provar nada para eles, eu consigo me abrir para o mundo e seguir a minha vida em paz, tranquilo, sem precisar provar nada, nem para eles e nem para ninguém. E quando faz isso de uma maneira repetida, a gente chega a murchar, derreter. Eu fiquei até mais calmo aqui, cara. Puta merda. Loucura, tá? Ei, dá certo, tá? E daí, beleza. Fiz essa parada aí. O medo de falar em público, ele... aquele que eu penso vai fazer uma palestra sem nenhum friozinho na barriga, olha, difícil, não é impossível. Mas eu acho que daí dá... Acho que o friozinho na barriga faz a gente se preparar mais. O friozinho na barriga faz a gente querer dar um pouquinho mais da gente quanto à questão da organização. Então acho que o friozinho na barriga é bom. A gente tem um certo medinho, é legal. Ontem, por exemplo, eu saí daqui do escritório, era 22h11. 22, lembro que eu mandei mensagem para outra pessoa. Pá! 22h11. Saí daqui organizando esse bate-papo que a gente ia ter. E hoje, era umas 15 para as 8, 7h30, eu estava aqui de novo, organizando, eu fiz num outro caderno, tá aqui, ó. Tudo o que eu fiz ontem tá aqui. Tá no Word também no computador. E tudo que tá ali, eu passei para cá hoje de manhã de novo. Então, assim, mas por que isso? O medinho, o friozinho na barriga. Isso faz a gente se preparar. Então, ter um pouquinho de medo, ter um pouquinho de friozinho na barriga, cara, acho que isso é bom, tá? Isso é bom. Isso é o que faz a gente entregar mais, isso que faz a gente evoluir. Porque quando tu tem certeza, eu tô de boa, vou dar um jeito, tá tudo tranquilo, não dá nada, eu sou o cara, vai dar merda. Vai dar merda. É questão de tempo, tá? É questão de tempo. Pra finalizar esse ponto, e daí fica aqui o discurso pra ti, cara. Tu tem medo de falar em público? Tenta. Se não der, procura ajuda. É sim, cara. Procura ajuda mesmo. Procura ajuda, mas não desiste. Segundo, o medo vai te permitir alcançar horizontes que quem nasceu com aquela história de dom,
ele jamais vai alcançar. Porque tu vai ter que fazer mais que ele. Teus horizontes vão ser muito mais. Muito mais, mas muito maiores, tá? E por que eu digo isso pra ti? Porque eu vivi essa porra. Tô vivendo esse trem. Eu lembro que esses dias, e assim, foi algo muito legal. E hoje, como dizia antes, e gosto muito de repetir, sei que eu posso melhorar muito e estou estudando para melhorar. Esses dias estava num curso de oratória com o pessoal, o escritório pagou o curso para todo mundo que quisesse ir. Acho que teve das 12 pessoas aqui no escritório, acho que teve uns 13 pessoas no escritório, teve acho que uns 6 ou 7. Tu foi, Thay? Não, né? Tu não foi, né? Mas teve umas 7 pessoas que foram lá fazer o curso de oratória. E incrível, o professor ele falou justamente a respeito dessa parada do medo e de perdoar também. Muito parecido com a doutora lá de Brusque. E veja só, algo aí que aconteceu e que é muito massa compartilhar. Então, olha só que parada louca, meu. Lá na faculdade, quase parei a faculdade pelo trem da situação do medo. Grande, Antônio. Chega aí, Antônio. Vem aqui dar um oi na câmera aqui, ó. Gravação em andamento. O mestre dos Loas aqui, ó. Conjuntamente com a Carieri. Tudo bem? Muito obrigada pela visita. Aê, esse é o cara. Obrigado, tá, Antônio? Tchau, tchau. Obrigada pela visita. Galera do céu. Olha só. Esses dias. E assim, mano, não desiste. Mulher do céu, tu não desiste. Pois se tu desistir, mas eu te dou uma surra de vara. Não desiste. Porque é incrível o que a gente consegue depois de vencer. Ei, não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Não existe. Não existe dinheiro que pague a sensação de tu vencer a ti mesmo e teus medos. Daí, há um tempo atrás, aí na estação da academia, comecei a conversar com um cara e daí a gente começou a bater um papo, né? E tá ligado aquele papo que ele vai para um lado que a pessoa começa a revelar algumas coisas dela e etc. Foi aquele papo bacana, massa, da gente crescer. E o cara disse assim, mano, cara, eu tava te acompanhando nas redes sociais ali. Perinho, tu não tem interesse aí em me dar uma mentoria, cara, pra me dar umas dicas aí, ver um custo bacana? Cara, isso foi de verdade, mano. Foi de verdade. Então olha onde é que eu tava, olha onde é que eu tô. E eu tenho que melhorar muito ainda. Então assim, tudo é possível. Não deixa o medo te vencer, porra. Vence esse trem do medo. Ou procura pessoas para te ajudar a vencer esse medo. E claro, qualquer coisa que precisar, dá um grito aí pra mim, pô. Tô aqui pra ajudar. Tô aqui pra ajudar. A Thay tá aqui pra ajudar. O Eric tá aqui pra ajudar. A gente tá aqui pra somar as forças, todos nós. Não vamos dar uma mentoria de graça. Mas no que tiver ao nosso alcance, a gente vai aqui auxiliar. E às vezes é um insight, cara. Às vezes não é 1h30, 2 de bate-papo. É uma frase que, pá, vira a chave. Perdoar. Virou a chave. Perdoar. E acabou-se. Só vai. Tá, mas vamos lá. Meu Deus do céu. Seguindo aqui, então voltando ali pro terceiro bloco ali, né? Comecemos falando ali a respeito, né, do que a gente quer pro futuro, né? Quando a gente pensa no futuro, a gente é obrigado a pensar no agora e ver como é que tá. E a grande dificuldade do agora que a gente tinha alguns meses atrás estava no seguinte sentido, cara, não tinha convidado, meu. Não tinha convidado. E daí eu percebi uma coisa simples. Olha só que interessante. O teu vizinho é teu cliente. O cara do mercado é teu cliente. O teu colega de sala de aula é teu cliente também. Teus parentes e teus amigos são teus clientes. Só que às vezes nenhum deles sabe o que tu faz.
Às vezes tu não pede para eles te indicar. Às vezes tu não fala para eles nem o que tu faz. Pede, mano. Foi isso que eu fiz. Pedi. Entrei em contato com todos os convidados que tinham participado aqui do podcast. Nos lugares que eu ia, eu comecei a falar mais do podcast, convidar para o podcast. E hoje a gente está com uma agenda até o dia 17/8 e com uma galera aí querendo se organizar para já depois do dia 17/8 participar também. Então os próximos 2 meses a gente não tem agenda, não tem. Por que isso? Fala, homem de Deus. Não seja que nem eu fui durante alguns meses aí. Tem que falar, tem que convidar. Sobretudo as pessoas que estão mais próximas em detrimento das pessoas que estão mais remotamente longe. Tem que chamar, conversar, convidar, não deu um, tenta outro, não deu outro. Não quer, não tem alguém para indicar. Não quer, não tem alguém para indicar. Assim é na advocacia. Sempre digo que aqui no escritório, se tu tem um bom atendimento, transforma um atendimento em 10 clientes e contratos fechados. Ponto. Como transformar um cliente em 10? Eu tenho a receita. Como transformar um cliente em 10? O pano de fundo dessa receita, ela está consubstanciada numa frase simples. Olha só que simples. Durante seu negócio, faça amigos. Durante os seus negócios, faça amigos. Construa relacionamentos. Tatua no teu coração. Tatua no teu coração. É simples. Ontem, fazendo uma reprise, né? Eu mesmo olhando os podcasts que a gente tinha gravado e os cortes, etc. E até postei ali nos meus stories uma frase que durante muito tempo eu utilizei e daí mudei para amigos. Que eu dizia o seguinte: cara, só seja uma pessoa legal, mano. Tudo o resto a gente dá um jeito. Mas se tu não for uma legal, se tu não for uma pessoa legal, não tem como dar jeito nisso. Técnica tu aprende. Fazer uma ação tu aprende. Mas se não for uma pessoa legal é foda, tá? Daí fudeu tudo. Tá, então como ser uma pessoa legal? Dá um oi pra mim que eu te mando ali a receita. Ou não, vou falar agora. Vai lá e lê pelo menos umas 3 vezes o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Assim tu vai ser uma pessoa legal. Pegou? Assim tu vai ser uma pessoa legal. Uma pessoa legal não é um trouxa, né? Uma pessoa legal não é aquela pessoa que é conivente com tudo, concorda com tudo, permite a Deus dará às pessoas fazer tudo que elas querem. Não, isso é um tonto. Uma pessoa legal é uma pessoa que trata as outras quando elas chegam no lugar como se estivesse chegando lá um amigo, um parente. A pessoa está sentadinha ali, chega um cliente, pode entrar. A pessoa está sentadinha ali, chega um amigo, levanta da cadeira, vai lá, abre um sorriso, dá um abraço. Cara, que saudade! O amigo não paga conta nenhuma, cara, o cliente paga, devia dar um abraço no cliente, não no amigo. Não é, Thay? Mas não tem sentido o trem, cara. Então, assim, eu penso que o segredo, um dos segredos, né, é a gente construir relacionamentos, construir amizades. Um dos segredos não é só isso também, né, é a gente ser uma pessoa bacana, ser uma pessoa legal e é inevitável o sucesso. O sucesso, não tem como ele não se transformar numa realidade palpável. É humanamente impossível o sucesso não bater na porta se tu fazer isso. Vai acontecer, é questão de tempo. Tu vai ser uma pessoa rica. E ponto. E ponto. É só fazer isso. Claro, outras coisas, mas isso é o pilar, né? Pilastro. É o que segura a casa inteira. Né? Perfeito. Seguindo aí, então, o contexto aqui
desse terceiro bloco, né, relatando e pontuando aqui de um modo objetivo, né, que a gente hoje está com a agenda cheia, porque a gente está convidando pessoas próximas, a gente está convidando pessoas aonde a gente vai, claro que tem ali valores, princípios próximos do que a gente entende ali como pertinente, né, ver como ideias um pouco parecidas, né, não convidamos também qualquer pessoa, né, e nem toda pessoa que se convida vai estar aqui também, né, o podcast Frente com Moraes não é para todo mundo e nem todo mundo é para o podcast Frente com Moraes, né. A frase que eu ouvi na BNI. BNI é uma instituição, né, de networking em que para te fazer parte tem que pagar um valor de aproximadamente R$ 5.000 por ano e em determinado momento na palestra eles dizem essa frase com muita eloquência: nem todo mundo é para o BNI e o BNI também não é para todo mundo. Simples assim. Seguindo então pro... Se você não viu ainda uma gravação do podcast Frente com Moraes, te convido a ir lá e dar uma espiadinha, né? Mas vou explicar aqui como é que é mais ou menos a dinâmica, né? A dinâmica, ela funciona basicamente de 3 maneiras. A primeira, a gente conhece um pouquinho da pessoa, né? Muda às vezes a forma, mas é sempre essas 3 coisas, né? Conhece um pouco da pessoa, a biografia, porque fez direito, da onde é o escritório, entender um pouquinho da pessoa que está aqui com nós, né? Batendo um papo. Depois, a gente trabalha com a expertise dela. O que tu faz, mano? Direito de família, imobiliário, direito intelectual, o que tu faz? Explica ali a situação do contexto e como se faz lá no escritório, para ensinar um pouquinho a gente, né? Aprendo muito com a situação da galera. Por exemplo, olha só que interessante. Por que o Eric está aqui? Como foi o nome do advogado de Cananim? Agora me esqueci o nome dele, que participou com nós, o doutor... Tá, foi o doutor Alisson, né? Alisson, doutor, olha só. O Eric, hoje tu está aqui graças ao Alisson. Olha só que massa, o porquê é importante o podcast para mim também. Doutor Alisson Alicim Moraes, quando eu fui organizar o meu escritório, eu me preocupei com 2 coisas. Primeiro, ter alguém que fizesse a gestão do escritório que não fosse advogado. E daí eu disse para ele, cara, mas eu sempre parti da ideia de que todo mundo que estivesse aqui no escritório teria que ser da área do direito. E ele disse assim, cara, tu tem que ter pessoas aqui no teu escritório que não são da área do direito. Que não são da área do direito. Porque são questões muito nichadas e que não tem nada a ver com o direito. Um exemplo, no caso do Alisson, né, foi a parte administrativa do escritório dele. Na parte administrativa do escritório dele, ele tem uma pessoa que não é do direito. Faz e é formado em administração. Ciência é uma parte que não é do direito. E eu defendi uma ideia contrária, de que todo mundo no escritório teria que ser de direito, para já entender do dinamismo, etc, etc. Só que o Alisson tá certo. E eu tô equivocado quanto ao ponto. Nem tudo no escritório vai ser envolvendo o direito. O marketing é o marketing. A parte administrativa é a parte administrativa. E ponto. Não se... Uma coisa é diferente do outro. E daí logo, a contratação também lá é diferente, né? Não é uma contratação enquanto associado, não é uma contratação enquanto sócio, é uma contratação CLT. E esse podcast foi que realmente me abriu, né, a situação da mente para entender. E se não tem um cara desse me falando aqui, mostrando como ele trabalha, mostrando os resultados, não estaria hoje aqui a Thay no outro setor, que é só de direito, né? E não estaria aqui o Eric hoje, aí coordenador aqui do marketing no escritório. E alegra muito o coração aí ter um menino junto, um rapaz aí com um coração gigante. E assim, falando de uma maneira aqui pública, né? O Eric, e estendo ele tá aqui na minha frente, ele tá aqui
Até vou fazer um stories aqui e postar lá. Vamos fazer um stories aqui no meio da gravação. Eita maravilha, lá vai. Vou pegar a Thay aqui, tá preocupada. Tu aparece aqui, Thay. Aqui estamos nós. Dá um oizinho, Eric. Aê, seu cara. Eu trouxe uma segunda muda de roupa lá fazer uns stories. Parecia que é gravação nos 2 dias. Já vou publicar lá. Colocar lá no @Moraes Podcast. Eita maravilha. Vamos fazer coisa acontecer ao vivo, né? Vamos lá. Olha só, pessoal. Ô, Eric, eu te falo aqui de uma maneira tranquila esse ponto, tá? Quando tu chegou aqui pra gente conversar, o meu coração já disse pra mim, é esse cara. Pode desmarcar as outras entrevistas. Juro por Deus, mano. Por essa luz, Thay do céu. Contigo foi a mesma coisa. Sabe o que eu digo às vezes pro meu coração? Cara, Deus vai mandar. Fica de boa. A pessoa certa tá lá. Ela vai chegar. E sempre chega. Acho que é fé, sei lá. Mas vamos lá. Seguindo aqui. Daí o... Me perdi nas ideias. Então, como é que funciona, né? Então, o primeiro bloco aqui a gente entende, né? Quem é a pessoa. No segundo momento, o que a pessoa faz. E daí a gente termina, em regra, a situação do bate-papo com um joguinho, verdade ou mentira. Ou então, a gente traz um tema em alta. Tipo, por exemplo, a pessoa... O exemplo da doutora Tamara. A doutora Tamara, a semana passada a gente gravou. A doutora Tamara trabalha aqui no escritório, né? No direito civil, atua com o direito de família, especialmente, né? E lembro que o tema abordado ali, né, nesse terceiro momento, foi aquela questão envolvendo a Carol e o Éder, aquele jogador lá. E falamos a respeito desse ponto, que tá em alta, é uma fofocaiada do caralho ali, 30 mil de pensão, o cara ganha milhões e paga empregada, não paga empregada, a pensão deve ser 100 mil, deve ser 25, uma loucura. Então, se divide mais ou menos assim, né, a nossa gravação. Quem é a pessoa, qual a especialização dela, um joguinho de verdade e mentira, ou então um tema que está em alta, conexo com a área que a pessoa trabalha. Então, esse é o dinamismo. Tem dado muito certo, né? Quando lembro, tem que botar na agenda para não esquecer, mas na medida do possível, sempre que lembro, a gente dá uma lembrancinha aí pro convidado, né? Acho que patamar a gente não deu, né? Mas em regra a gente dá uma lembrancinha aí. Mas no outro dia eu dei. No outro dia eu dei. No outro dia foi dado ali um enfeite para colocar na sala dela ali. Compromisso efetuado. Mas normalmente quando o convidado chega, né, a gente faz questão de deixar uma lembrança para a pessoa, né, para ela lembrar aí do bate-papo. É muito legal, né? Porque é muito... Não é comum o advogado vir num podcast, em que pese alguns muito presentes estão nas redes sociais, mas não é tão comum, né? A gente está aí toda semana e sabe que aquele momento, a gente está aqui toda semana, a gente sabe que aquele momento que o advogado vai vir é um momento especial, porque não é comum, né? Tá aí como tô aqui toda semana gravando, né? Perfeito. O que a gente vai fazer de novo, né? Então, a gente ainda não tinha bem delineado, né, sentado, conversado, mas antes do Eric começar, ou melhor dizendo, no primeiro dia que o Eric começou, sentou a Thay, né, enquanto nossa diretora, sentou ele, sentou eu, e a gente desenhou de uma maneira ali muito estratégica como que a gente iria trabalhar, inclusive com relação à questão do podcast, tendo uma ideia de todo dia a gente ter alguma coisa no feed, né, do podcast. A começar por uma foto do convidado que vai bater um papo, daí depois no outro dia, seguidamente, uma foto de quando ele já está disponível para a situação de ver ele lá no YouTube, e nos 5 dias da semana, né, cada dia um corte. Então, todos os dias, né, nos 7 dias ali da semana, uma postagem no feed, né? E daí a gente fica movimentando bem ali a situação do podcast para a gente cada vez mais e mais, né, ter mais visibilidade, né? Porque o convidado vir ter mais visibilidade é bom para ele, é bom para nós também,
E talvez no futuro a gente consiga, né, o que era o plano lá no início. Confesso a vocês que hoje não vejo necessidade, porque galera, quem não faz, mano, começa a fazer. O tráfego pago é surreal, tá? Nossa senhora. Hoje a gente só não tem mais pessoas trabalhando com nós porque não cabe mais ninguém. Porque senão tinha mais pessoas aqui. Tava pensando em fazer uma contratação, mas vou botar onde? Vamos subir um por cima do outro. Então é porque realmente não cabe mais gente para trabalhar aqui no escritório. Caso contrário, a gente iria contratar mais gente ainda para estar trabalhando com a gente. Mas por quê? Pelo tráfego pago. Então o podcast agora ele se tornou realmente, pode ser que no futuro traga cliente, mas ele se transformou em algo muito maior do que era o objetivo no início. Ele se transformou em um ambiente para trocar ideia, para a gente evoluir enquanto pessoa mesmo. Enquanto pessoa, o advogado que me ouve evoluir, eu evoluir, as pessoas que ouvem olhar e ver, cara, tem sentido o que a gente conversa aqui, mano. Não é conversa, não tem sentido a parada. É massa, se ouvir, prestar atenção e botar em prática, dá certo muita coisa, mas muita coisa mesmo. Beleza? Então, trocamos uma ideia aí, até me estendi um pouquinho a mais do que era a situação do objetivo. Queria ficar aqui no máximo uns 30 minutos, mas, cara, o negócio é massa, é bacana, mudou a minha vida. Eu tenho certeza que pode mudar a tua vida, não necessariamente financeiro, mudou no sentido da gente vencer medos, da gente trabalhar de uma maneira cada vez mais assertiva, de ter uma vida cada vez mais bacana, mais leve. Beleza? Então, chegamos aí na finaleira do nosso bate-papo e eu lanço o convite para ti. Se tá aqui nos vendo pela primeira vez, no finalzinho aqui da gravação, e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, pô. Tu vai ser notificado aí quando sair um corte. Temos aí 5 cortes por semana saindo aqui na situação do YouTube e nas demais redes sociais depois. Então, quando sair o corte, tu vai ser notificado. E daí tu vai ficando por dentro, né, de muita notícia bacana a respeito de direito, muita informação a respeito de um especialista que está aqui conversando conosco, talvez eu ou os outros especialistas que trabalham aqui no escritório. E isso é muito legal. Isso permite a ti conhecer o direito, conhecer cada vez mais de coisas que podem fazer bem para ti. Então, se não é inscrito, se inscreve aí. Depois não deixa, é claro, de deixar a situação no like, isso nos ajuda também. Quando tu faz isso, o YouTube, né, as redes sociais, elas entendem que o conteúdo é bom. Conteúdo curtido, quando alguém se inscreve, isso é bom. O algoritmo entende, pô, isso é massa. E daí entrega aí para mais pessoas ver, e esse é o objetivo, né? A gente compartilhar, né, a situação do nosso conhecimento para todos nós evoluirmos, né, juntos. Um forte abraço e até a próxima. Tudo de bom, meu amigo.